E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência. E o episódio de hoje também foi muito requisitado. Muita gente estava me pedindo para falar sobre essa residência, que é a residência de Brasília, Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, mais precisamente sobre a ênfase de urgência e trauma. E para conversar comigo, para trocar figurinha, eu convidei a Mayádila. A Mayádila é nutricionista lá de Marabá, no Pará. Porém, desde a faculdade, não só para a residência, né? Porque estamos falando de uma residência de Brasília, desde a faculdade, ela teve necessidade de se mudar, de ir para longe, né? Mudar de estado. Ela fez faculdade na Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Ela se formou no iníciozinho de 2018 e na graduação ela conheceu, né? Ela ouviu falar sobre a residência de Brasília e ela se interessou em fazer, começou a se preparou no ano de 2018 e aí no finalzinho do ano ela fez a prova. E aí, gente, ela foi aprovadíssima, ela ficou em primeiro lugar na prova objetiva. Depois da análise curricular, ela ficou em segundo lugar e aí ela iniciou a residência em 2019. Ela tinha se inscrevido também para a residência do Maranhão, mas ela nem chegou a fazer a prova, né? Porque ela já tinha sido aprovada. E aí ela viveu esses 2 anos aí de experiência, terminou a residência em 2021 e atualmente ela é nutricionista de uma EMTN de um hospital e também faz atendimento ambulatorial e domiciliar. Então, a Mayádila tem aí uma grande experiência para compartilhar com a gente, né? Ela vai contar tudo sobre como é que foi a rotina dela, como é que foi toda essa experiência, um pouquinho também da história dela, da preparação dela. Então, nossa conversa vai ser muito legal. Mai, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu queria começar te pedindo assim para você se apresentar melhor, se apresentar em mais detalhes, né? E contar como é que foi esse teu iniciozinho. Você teve que mudar de cidade, né, para começar a faculdade também. E aí lá dentro conheceu a residência. Conta um pouquinho mais sobre isso. Oi, Henrique. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? É muito bom falar de nutrição em qualquer lugar que seja, ainda mais para inspirar pessoas em relação à carreira nutricional, especificamente na residência. Mas falando um pouco mais da minha história, assim, é um pouco atípica, né? Eu não me formei na cidade em que eu nasci. Eu me formei na Universidade Federal do Maranhão, mas eu nasci no Pará, em Marabá. Mas com 18 anos, então, eu me inscrevi, né, no SISU, acabei passando para nutrição. Era um curso que eu já queria, então foi o que me motivou a sair da minha cidade. Durante a faculdade, eu conheci muitas áreas da nutrição, mas eu realmente não tinha me encontrado até pouco tempo antes de acabar. No estágio hospitalar, você acaba tendo mais contato, né, com a residência e tudo mais. Só que a residência parecia um monstro enorme, assim. Me dava muito receio, medo, porque realmente era uma coisa... quando você fala, nossa, a nutrição é séria de verdade, eu vou cuidar da vida das pessoas, e aí dá aquele friozinho na barriga. Então, eu conheci alguns residentes no meu estágio e comecei a me interessar pela área, né? Já quase formando, já tinha até apresentado o TCC, um amigo me falou de um programa de residência específico de Brasília, e ele falou muito bem, falou que era muito bem visto, muito bem estruturado, porque alguns programas de residência lá em São Luís, no Maranhão, eles ainda estavam começando. Tinha um que já era mais longo e tinha um que estava ainda engatinhando. Então, falei, não, eu vou para um mais estruturado, porque aí eu aprendo mais, e me interessei, acabei pesquisando, e aí eu sabia que eu queria cuidar de paciente mais grave, mas eu não sabia qual área escolher, o que esse programa específico de residência em Brasília oferecia. E aí, quando eu tive contato com o edital, eu vi que eram inúmeras áreas, né? Não só UTI, que a gente a gente vê mais comumente como residência, mas tinha saúde do adulto idoso, saúde oncológica, cardíaca, da criança.
Só que meu olho brilhou quando eu olhei para urgência e trauma, né? Eu fiquei ali entre UTI e urgência e trauma, mas pesquisando um pouco mais, eu falei, nossa, eu quero ser nutri-emergencista. E aí é uma questão interessante porque muitas pessoas não conhecem esse programa, né? Então, fiz a prova, o edital saiu em agosto e eu fiz a prova em outubro. Então, desde agosto, desde que saiu o edital, eu comecei a estudar, fiz a prova, acabei passando, fiz a prova de residência em Brasília, porque a prova é aplicada localmente, e acabei passando, né, de primeira, e foi uma felicidade só. Perfeito. E Mai, assim, antes da gente começar a falar sobre a residência e tudo mais, né, você já me contou um pouquinho de como foi que você escolheu essa ênfase em si. Me conta também agora como é que foi a tua preparação, né? Você decidiu que queria fazer a residência de Brasília. Como é que foi se preparar para essa residência? O que foi que tu utilizou? Quais foram as estratégias? Certo. Rick, na verdade, bate aquele desespero, né? Quando você sai da faculdade. Nossa, eu preciso passar em alguma coisa, eu preciso achar um emprego. E aí eu me inscrevi em 3 residências, 2 lá no Maranhão e uma aqui em Brasília, só que o meu sonho era Brasília. Então, o que eu fiz mesmo foi focar na prova, que era o meu objetivo. Embora eu, né, fosse fazer outras provas, porque você acaba aproveitando o que você estuda. Mas foquei, então a minha principal estratégia, eu estudei com um amigo muito querido, meu melhor amigo da faculdade, a gente estudou junto, e nem sempre as pessoas dão conta, né, de estudar em grupo e tudo, preferem estudar sozinhas, mas eu acho que nesse período fez muito bem, porque você está começando, a pessoa, ela te... como que eu posso dizer? Ela te inspira, ela te apoia e você apoia ela, então vale muito. Grupos pequenos, né? Dupla eu acho essencial. Mas então a gente começou a estudar junto, especificamente para essa prova. Nós pegamos o edital, lemos por completo, acho que é uma etapa muito importante, você não pode pular isso. Muitas pessoas perdem a prova, são desclassificadas ou simplesmente vão fazer a prova sem entender o que é a prova e como fazer a prova, sendo que o edital é um manual de instruções perfeito. Então, a Sim. gente leu o edital por completo, nós buscamos todas as provas dos anos anteriores da residência, né, dessa banca, que no caso, no tempo era IADES, eles mudaram recentemente a banca. Então, a gente pegou as provas anteriores e nós começamos a pontuar os assuntos que mais caíam nas provas. Nós fizemos um sistema de pontuação. Então, nós listamos os assuntos e cada vez que ele caía na prova, a gente marcava um xizinho. No final, a gente tinha um gráfico para vocês verem como foi estudado. Olha aí, que massa! O gráfico dos assuntos que mais caíam na prova. E aí nós fizemos uma lista de prioridades de assuntos. Então, começamos pelos assuntos que mais caíam, para a gente ter certeza que estudaria os assuntos que são cobrados, e fomos até os assuntos que caíam menos. Então, essa foi a nossa estratégia. Acho que eu vou até batizar esse método, né? E aí, a prova da IADES, na época, eu fiz em 2018 a prova, comecei a residência em 2019. Ela era certo e errado, né? Sendo que uma errada desconta meio ponto. Não é aquela uma errada anula uma certa, mas desconta meio ponto. Então, você não pode chutar, assim, né? Lógico que tem questões que a gente acaba chutando e tudo mais, mas você não pode chegar lá e falar, não sei, é essa aqui. Né? Então, era essa era a apreensão maior no final das contas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que vai ser? Porque eu nunca tinha feito uma prova nesse modelo. Então, eu combinei com meu amigo que a gente ia focar e que a gente não iria marcar questões que a gente não fizesse ideia. Então, existem questões que são muito perigosas, assim, ao meu ver, né? Questões que falam de números, por exemplo. Ou é certo ou errado, é 50% a 50% de chance. Não existe interpretação, né?
Então, nessas questões, quando a gente não sabia o valor exato, a gente não marcava. E as questões de interpretação, a gente falou, não, essa a gente vai ter que ler, até tentar entender, tirar alguma coisa dali, e aí a gente chuta. Se a gente não conseguir, aí a gente não vai chutar. Então, nós fizemos combinados e tudo mais. E no dia da prova, eu estava tão nervosa, assim, deu dor de barriga, deu tudo. E aí a sorte é que era uma prova à tarde, então eu tive tempo, acordei, respirei, tomei água, meditei, e aí eu fui fazer. Porque, assim, né, eu já morava sozinha, então, assim, foi muito importante para mim, porque aí sim eu consegui conquistar, porque era questão de honra mesmo, para não ter que voltar para casa dos meus pais e voltar do zero, aquilo me amedrontava de uma forma, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para essas coisas também não influenciarem, né, no final das contas, porque acabou influenciando, não teve jeito. Mas, então a gente fez a prova e eu saí da prova muito triste. Nossa, eu saí assim, desolada, porque eram 120 questões, 120 afirmações que você teria que dizer se era certo ou errado. E eu deixei 18 sem responder e respondi o resto e saí naquela. Eu falei, nossa, como que eu deixei 18 questões sem responder? Eu não acredito. Eu e meu amigo, a gente caiu na mesma sala. Quando eu falo que foi Deus, né? Caiu na mesma sala e quando ele levantou, quando eu vi ele levantando para ir embora, não sei o que deu, me deu um nervoso. Eu entreguei a prova do jeito que estava e saí da sala. E aí fui naquela. Até chorei, porque eu falei, nossa, eu deixei 18 questões sem responder, eu não acredito e tudo, porque eu estava matutando aquelas questões. Sabe quando você termina a prova e fica mastigando as questões? Uhum. O que pode ser um erro também, tem que tomar cuidado com isso. E aí eu falei para ele, eu falei, nossa, não vai dar certo, eu deixei 18 questões. E até ele falou assim, nossa, você é louca, 18, eu deixei 7. E eu comecei naquela e comecei a me comparar com todo mundo, e estava todo mundo dizendo que a prova era fácil, e estava todo mundo, e eu falei, não, gente, não deu certo. Pronto, fui para casa, falei, não vou nem olhar resultado, tá tudo certo. E aí, quando saiu o resultado da prova objetiva, incrivelmente eu estava em primeiro lugar. Então, tipo, eu me assustei, assim, foi a felicidade da minha vida, é uma sensação indescritível. Passar é uma sensação indescritível, mas saber que você está no primeiro lugar realmente traz a sensação de, nossa, eu estudei e eu consegui. Só que essa era a primeira etapa, né? Uma prova de etapas, então tinha a etapa de currículo e essa etapa me preocupava imensamente, assim. Porque eu era recém-formada, não tinha nem o diploma ainda, né? Durante a graduação eu não tinha renda o suficiente para frequentar congressos, para viajar, para aqueles estágios que você não ganha nem um centavo e você tem que estar lá porque pelo currículo. Então, eu não tive como fazer muitas coisas assim, me dediquei para a extensão, não tive PIBIC. Então, enfim, eu estava assim, o PIBIC pontua muito, inclusive, se você estiver no meio da graduação, PIBIC pontua muito sempre em qualquer evento da área acadêmica, assim, você mestrado, residência, então se você tiver interesse, é bom você se dedicar. Mas extensão pontua, premiações, trabalhos apresentados em congresso, então o que eu tinha? Eu tinha alguns trabalhos apresentados em congressos locais, né? Eu tinha uma premiação, a minha monografia, o TCC foi premiado num evento de nutrição, graças a Deus que a premiação conta um pontinho também. E aí, depois que nós enviamos os currículos, eu desci para o segundo lugar. Mas, de 5 vagas, eu estava ufa, né? Quando saiu o resultado preliminar, eu joguei a nota de todo mundo numa tabela do Excel, classifiquei por ordem e tudo, e aí deu certo. Eu fiquei em segundo. Maravilhoso. Eu não cheguei a fazer as outras provas, né? Porque era a que eu queria. Fiz uma prova lá, porque ainda não tinha saído o resultado. Depois saiu. Eu saí, tipo, muito perto dos aprovados, mas eram menos vagas. Só que aí realmente reflete, né? Eu foquei numa prova, numa banca, nos assuntos que caíam e deu certo.
Não, e eu ia te comentar agora sobre isso. Eu achei assim muito inspirador, porque você foi bem estratégica, né? Você se preparou assim divinamente bem. Foi legal esse exemplo de você ter um apoio, né? Porque às vezes a Sim, gente acha nossa. que tenho que estudar só, tenho que me dedicar sozinha, Ou vou mas me concentrar mais, né, por estar sozinho. Eu acho que não é bem assim. sim, eu acho que dependendo da pessoa, isso vai fazer bem, né? Principalmente se a pessoa já tem esse hábito de conversar, de trocar ideia. Então, achei esse exemplo muito legal. E, além disso, todas essas estratégias que vocês usaram, assim, porque o padrão da prova, ele continua basicamente o mesmo. Então, assim, essa estratégia de você, não, eu vou fazer, eu vou seguir essa linha de raciocínio na prova, porque a banca costuma trazer desse jeito, então isso é inteligente, isso é estratégico, cobram mais essas questões. Então, assim, exemplo a ser seguido, né? Muitos pontos importantes, achei assim incrível e deu para ver que isso te levou a um resultado maravilhoso, né? E eu achei muito engraçado também que você falou assim muito vida real, porque muita gente está assim da prova, né? Nossa, fui horrível, fui um desastre. Nossa, E aí, quando você vai olhar, foi maravilhoso, né? desde então, esse meu amigo não aceita que eu fale que eu vou mal em nada. Tudo que eu falo, nossa, eu acho que eu fui super mal. Ele falou, mas lembra, né, que você falou que foi super mal na prova da residência. Mas, assim, tanto é que assim que eu terminei a primeira residência, mais uma vez bateu aquele medinho de ficar sem emprego, aquela coisa toda, eu preciso ver o que eu vou fazer, porque eu me sustento, né, 100%. Então, eu fiz novamente a prova, não estudei para a prova, fiz e passei novamente. Então, é uma questão que eu falei, nossa, quantas vezes eu fizer essa prova, eu acho que eu passo, porque eu realmente fiquei treinada, sabe? Lógico que tem algumas coisas que influenciam, mas assim, é muito disso mesmo. E sempre bom essa questão de acompanhar o edital, mesmo que você tenha estudado já para essa banca, porque, por exemplo, quando eu fiz a prova, não tinha questões específicas da área, eram questões gerais. Então, acho que 2 anos depois que eu fiz a prova, começaram a cobrar as últimas 20 questões do tema da área de concentração que você escolheu. Sim. Então, eu soube disso porque antes de fazer a segunda vez a prova, eu li o edital novamente, né? Não estudei assim como eu estudei antes, mas eu li o edital novamente. Então, definitivamente isso faz diferença. Com certeza. Não, incrível. Assim, quem está assistindo em casa, ó, já pega um caderninho, anota todas as dicas, todos os exemplos, porque isso já vai ser uma virada de chave, né? Agora que está próximo da prova, sim, mas mesmo assim dá para você tirar algumas dicas boas, né, em relação a isso. Isso. Nossa, E isso. e também em relação à prova de títulos, né, que você falou que é uma coisa importante. Então, quem estiver se preparando para fazer no próximo ano, que está na faculdade ainda, que tem possibilidade de fazer várias coisas ainda, faça, porque isso é importante, né? Mas mesmo assim, mesmo não tendo tantos títulos, você ainda conseguiu ficar em uma colocação maravilhosa, né? Mesmo assim. Isso é bem melhor você ficar mais confortável, né? Assim, é aquele nervosismo. Eu senti nervosismo mesmo quando eu passei em primeiro lugar na prova objetiva, porque é justamente isso. Eu falei, nossa, vem essa segunda etapa. E aí eu olhei, eu sou meio CSI, né? Eu olhei o nome dos. Eu lancei tudo na tabela a primeira vez. Olhei o nome dos primeiros colocados depois de mim e fui ver o currículo Lattes deles. Você não tá entendendo? Aí eu olhei o currículo Lattes. Eu tava quase fazendo a pontuação deles. Olhei o Meu Deus, currículo muito Lattes. perspicaz. Isso. E aí, quando eu vi, ela virou minha amiga, né? Que ela também passou. Eu vi o currículo de uma amiga minha, e aí eu falei, nossa, que menina irritante. Olha aqui o tanto de coisa que ela tem. Meu Deus, com certeza eu vou descer na colocação. E eu fiquei, nossa, quando eu encontrar ela na residência, ela vai ver. E aí a gente se encontrou, virou amiga, assim, ela é maravilhosa, lógico. E aí é isso, assim, eu acho que você tem que. Eu não foquei na residência durante a graduação, mas se é um objetivo seu, aproveite, foque mesmo. Dietoterapia, eu acho que é uma matéria, uma disciplina essencial, né? Que você tem que realmente mergulhar, porque é o que é cobrado em muitas provas de residência, é uma dietoterapia profunda que geralmente a gente não vê na graduação, embora outros temas, principalmente na IADES, na banca IADES, que era essa
do DF, ela cobrava global mesmo, assim, principalmente o UAN, que nem sempre é a vibe de todo mundo, né? Mas graças a Deus eu tive uma ótima professora de UAN na universidade, sou grata a ela até hoje. E eu e meu amigo, a gente ficava recitando as normas de UAN em voz alta no quarto. Gente, não tem coisa melhor do que estudar assim com uma pessoa que você confia, sabe? Você chega lá fácil. Perfeito. Mai, é muito legal, primeiramente, né? Já fala, já é incrível. E agora vamos passar, assim, falando um pouquinho sobre a residência já. Mas antes de falar sobre rotina em si, sobre como é que funciona, né? Eu queria te perguntar como é que foi a tua experiência inicial na residência, né? Como é que foi começar? Como é que foi o processo de adaptação? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, confesso que aí eu olhei o Gens Trauma, achei chique o nome. Falei, nossa, eu vou ser especialista em urgência e trauma, alta complexidade, é isso mesmo. E aí, quando eu fui para um hospital, aqui a residência é multiprofissional, então você tem contato com residentes de várias áreas, vocês são uma grande turma, né, de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas. Então, você aprende muito além da sua caixinha ali. Então, eu adoro isso, contribuiu muito para a minha formação. E aí, aqui, além de ser multiprofissional, é local, né? Assim, a gente passa por vários hospitais da rede de Secretaria de Saúde e cada hospital vai somar um pouco, cada hospital é referência em alguma coisa. Então, eu não tinha noção dessa rede. Eu cheguei, eu conheci assim, residência, vou para o hospital, vou lá passar a visita no paciente, né? E a gente vai aprendendo. Mas aí, quando eu fui alocada num hospital da Ceilândia, aqui de Brasília, muito bom, assim, hospital da rede pública e tudo, só que é uma área carente, né? Totalmente carente. Então, foi um choque de realidade, embora, né, eu não venha da data da sociedade, mas assim, foi um choque de realidade quando você chega e você vê realmente como que acontecem os processos e tudo, te deixa um pouco assustado, sabe, assim, em relação à quantidade de pessoas que precisam de ajuda e a quantidade de pessoas que não conseguem ajuda. E a residência de urgência e trauma em si, ela é basicamente realizada no pronto-socorro. E aí as pessoas, de repente, falam, mas precisa de nutricionista no pronto-socorro? Pronto-socorro não é só para você entrar e, né, entrar para o hospital? Então, você tem um pouco desse preconceito no começo, quando você fala, eu sou nutricionista do pronto-socorro da Ceilândia, por exemplo. E aí, só que quando eu cheguei lá, me assustou, porque tinha gente no chão, tinha gente nas macas, tinha gente, né, tem gente chorando, tem gente gritando, e tem gente sangrando, e você fica, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Será que era isso mesmo que eu queria? No primeiro dia, eu tive um choque imenso, e aí eu sentei, não, calma, era isso que você queria, né? Mas, com o tempo, a minha percepção mudou completamente, assim, e eu não sei quantificar o quanto isso foi importante para o meu crescimento profissional. Então, quando um enfermeiro fala, eu sou enfermeiro no pronto-socorro, aí tudo bem, né? Chega o paciente lá morrendo, faz ressuscitação cardiopulmonar, faz os acessos. Eu sou médico, melhor ainda, né? O paciente chega atropelado, sei lá, o que você faz. Agora, eu sou nutricionista, as pessoas, tá, e aí, o que você faz? Mas vocês têm que entender, as pessoas têm que entender que o SUS, ele é maravilhoso, mas ele tem muitos defeitos, né? Tem coisas a se trabalhar. Então, no SUS, o pronto-socorro basicamente é uma internação por tempo reduzido, mas uma internação. Então, muitos pacientes chegam, ficam esperando a transferência para o hospital, esperando vaga. Então, num pronto-socorro, principalmente aqui de Brasília, né, que é bem diferente das outras regiões, tem a sala vermelha, que é a sala de urgências mesmo, se uma pessoa chega atropelada, ela vai direto para lá e tudo. Tem a sala amarela, que é uma pessoa já estabilizada, que está esperando vaga UTI. Tem a clínica cirúrgica, clínica ortopédica, clínica geral. Então, assim, é um mundo dentro do hospital. E eu amei
quando eu soube que era assim, porque eu tive contato com as mais variadas doenças, mais variadas situações, inúmeros pacientes com características diferentes, então eu pude ver de tudo um pouco. 2 anos não são suficientes, né? Mas colaborou muito para hoje eu saber manejar os mais variados tipos de pacientes. E dentro da urgência trauma, eu também passei por UTI. Então, eu meio que realizei o meu sonho por completo, né? Tive todo contato com todos os níveis de paciente. Mas, de início, foi um susto e depois foi só gratidão, assim. Muito bom mesmo o meu programa. Rodei em 4 hospitais. Aí tem hospitais que você se apega mais, tem outros que não. Mas eu acho que essa característica do programa também enriquece ele, sabe? Nossa, eu fiquei muito curiosa também em relação a isso. Vou aproveitar já para perguntar, né? Porque eu quero te perguntar como é que funciona a residência de Brasília. E aí você já aproveita e fala sobre isso. Como é essa divisão? Onde é que vocês passam? Como é que funciona esses rodízios, né? Conta esses detalhes que eu achei bem interessante. É porque Brasília tem o Distrito Federal, que é uma região mais específica, e aí tem as regiões administrativas. É porque eu não sou daqui, eu peno um pouquinho para explicar como funciona. Mas tem as regiões administrativas, e aí considera tudo Brasília, mas no mapa elas são regiões que têm a própria gestão e tudo mais, né? Então, existem região leste, oeste, essas sul, essas coisas todas. Então, quando você entra na residência, lá no edital está falando que é uma residência com vários locais de atuação. Então, necessariamente, você não vai poder escolher, você vai rodar por vários locais de atuação. E aí, cada programa vai ter os seus locais, não é que você roda por todos os hospitais de Brasília. Então, depende muito da disponibilidade de preceptor naquele local, né? Tem que ter um preceptor responsável, algum servidor público que se inscreva para ser preceptor naquele local. E tem que fazer sentido, né? Então, se é um hospital referência em traumatismo craniano, então faz parte da urgência trauma, faz mais sentido ter o programa lá. Então, na minha época, eram 4 hospitais, e aí a gente fez um rodízio de 1 ano em um hospital e 1 ano em outro, sendo que tinham muitos residentes. Então, nem todos os residentes passaram por todos os hospitais. Assim, você meio que escolhia hospitais disponíveis para passar. Hoje em dia, eu sei que mudou um pouco, né? A nossa coordenadora, até hoje tenho um carinho muito grande por ela, eu ainda falo nossa, né? Você fica com uma sensação de pertencimento, não tem jeito, tipo, para sempre você vai ser residente da urgência trauma. E aí ela quis que fosse modificado isso e que os residentes passassem mesmo 6 meses em cada local para ter a experiência completa. E dentro desses 2 anos, você ainda tem um estágio eletivo, né? Que você escolhe algum local, não precisa nem ser na área da urgência trauma, pode ser fora de Brasília, pode ser fora do país, se você conseguir, que você passa 2 meses aprendendo nesse outro campo, uma coisa que seja da sua vontade, que você queira. Geralmente as pessoas vão muito para pediatria, né? Tipo, eu quero uma experiência com pediatria. Não é a minha praia, então eu não escolhi pediatria. Pensei muito em ir para São Paulo, ter contato com a residência do Sírio e tudo. Só que aí, na época, começou o Covid, meio que atrapalhou tudo, ficou difícil. E eu optei por fazer um estágio mais aprofundado em clínica cirúrgica e realmente foi uma opção maravilhosa, assim. E acabei não saindo de Brasília, mas fiz o meu estágio optativo. Então, eu indico, sim, dentro da residência, você fazer. E aí, não é só a residência de Brasília que tem isso. Geralmente, todas as residências dão essa opção para você sair um pouco da casinha, assim, e ir atrás de coisas mais novas para você. Então, basicamente funcionava assim, você passava, sendo que existem cenários específicos para R1 e existem cenários específicos para R2, porque querendo ou não, alguns cenários exigem uma prática, um conhecimento mais aprofundado, que vai ser cobrado de você,
Então, não é uma coisa fácil, que dá para enrolar, que dá para empurrar com a barriga, né? A gente tem mesmo que mergulhar 100%. E outra coisa que eu indico é que mergulhe mesmo. Eu acho que é a sua oportunidade. Você vai ter pessoas para te explicar tudo 100% do tempo. E o seu trabalho vai ser não fiscalizado, mas ele vai ser acompanhado de perto. Então, receba todas as críticas com a mente aberta, né? Receba todas as críticas construtivas, no caso, no meu caso, assim, experiência maravilhosa, não tenho o que dizer. E, no geral, depois que você passa por todos esses locais, você faz o TCC, que ninguém, às vezes, sabe que existe. Existe um TCC na residência, né? Que chama de TCR, aqui em Brasília, que é o trabalho de conclusão de residência. E é mais ou menos aos moldes da faculdade, então também esteja consciente de que você vai ter que fazer um trabalhinho. Vi residentes chocados que iriam ter que fazer um trabalho, mas eu já sabia, né, quando eu entrei, mas vi residentes chocados. Então, assim, gente, leiam tudo, procurem saber mesmo. Porque Pronto. é um pouco da prática com a ciência, né? A gente tem a carga horária de 60 horas semanais, que é o clássico da residência, que todo mundo fala, nossa, trabalho 60 horas semanais, ai, eu tô cansado, você vai ficar muito cansado. Sim. Mas dentro dessas 60 horas existe um horário destinado para a prática e para a teoria. Então, dentro da teoria, aqui a gente chama de eixos. Então, existem os eixos. E aí, esses eixos são coordenados pelos nossos preceptores, que dão aulas para a gente. Eles estavam tentando introduzir aquele método... Eu esqueci o nome do método, que você aprende sozinho, sabe? Que você... Eu esqueci o nome agora, não lembro. É como se fosse um estudo ativo. Isso, um estudo ativo, um método ativo de estudo. Só que, assim, nossa residência foi meio mista. Então, teve aula, teve método ativo. Eu acho que tudo é muito importante. Tem temas, assim, que eu acho que precisa ser aula expositiva mesmo, com alguém te explicando. E eu acho que tem temas que você pode se aprofundar. E dentro dessas 60 horas, então, duas vezes por semana, 6 horas, 2 vezes por semana, a gente tinha esse horário específico para teoria e o resto era prática. Trabalhava no final de semana. Quando eu trabalhava no final de semana, eu dava plantão de 12 horas, ou sábado ou domingo. Um fim de semana sim, um fim de semana não. E aí, quando eu trabalhava no final da semana, a gente tem as folgas na semana, porque tem que totalizar 60 horas, você não vai passar de 60 horas semanais. E uma coisa importante que talvez vocês devam saber é que você tem que pagar as horas, né? A residência é uma pós, é uma especialização, então existe uma carga horária a ser cumprida. E essa carga horária prática, a legislação fala que é 100%, pelo menos o manual, o regime daqui de Brasília. Então, você tem que pagar 100% da carga horária. Então, caso você pegue um atestado, caso você fique doente, caso você falte por algum motivo pessoal, isso não é impedido, mas você vai ter que pagar isso em determinado momento. Perfeito, Mai. E uma coisa que eu também tenho curiosidade é em relação a como é que funcionam os auxílios, né? Eu sei que tem, os residentes têm acesso a esses auxílios, como é que funciona aí? Foi o que mais me chamou a atenção, para falar a verdade, depois, né, de procurar as áreas que eu gostava, é saber que aqui existe o auxílio moradia, né, um pouco diferente de algumas outras residências. Então, você tem a bolsa de residência, que é um valor fixo nacional, e aí eles acrescentam, eu não tenho certeza qual o valor de hoje em dia, mas na minha época era R$800 de moradia. E aí aumentava bastante o salário e valeu muito a pena, né? Porque, principalmente para pessoas que não são da cidade, isso ajuda muito. Hoje é difícil achar um aluguel de 800, mas, nossa, é um auxílio muito bom. Sim. E a alimentação, inclusive, você economiza muito, né? Porque residente tem direito à alimentação no hospital. Aqui, principalmente, que é o que eu tenho experiência, assim, geralmente os profissionais só têm direito à refeição quando dão plantão de 12. E a gente não, a gente tinha direito a café da manhã, almoço. Se a gente ficasse estudando a tarde inteira no dia de folga no hospital, a gente jantava.
Então, realmente, você é bem acolhido nessa questão. Então, principalmente para as pessoas que não têm tanta forma, né, de se sustentar, você economiza muito, a alimentação está muito cara. Então, é uma a mais na residência, assim, que às vezes os profissionais ficam, nossa, eu queria poder comer e tudo, e a gente come. E a comida eu não tenho o que dizer, né? As pessoas sempre riam do meu prato de pedreiro, assim, que gente que não gostava de comer, porque fica com aquela coisa, né? Ah, não gosto muito e tal. E aí eu, nossa, se eu não comer aqui, eu não como mais, então vamos lá, galera. Perfeito, Mai. E agora deixa eu te perguntar, tu falou assim de uma maneira muito completa como é que funciona, né, de forma geral. Agora me conta como é que funciona a rotina em si do residente em urgência e trauma. O que é que vocês fazem? Certo. O residente de urgência e trauma, o de nutrição, né, especificamente, ele acompanha todos os pacientes do pronto-socorro. Então, basicamente, a gente tentava fornecer terapia nutricional o melhor que a gente conseguia fazer dentro dos nossos meios, né, dentro do SUS, para todos os pacientes que estavam no pronto-socorro. E aí não eram poucos, né? É um volume muito grande, não é uma clínica organizada, que vai ter exames com certa frequência, que vai ter que vão te passar o jejum de forma correta. Não é uma clínica assim, então você tem que ter um O jogo de cintura. jogo de cintura para dar conta de tudo ali. Mas a rotina em si, a gente passava a visita, via todas as admissões, as internações novas, né? Porque a gente chama de internação no SUS, no PS. A gente via todas as internações novas, anotava no mapa certinho, via no prontuário, tem comorbidade, não tem, acompanhava qual era o caso, o porquê que tinha vindo ao PS, né? Que é o motivo da internação, que é o principal que vai ser tratado e tudo. E aí a gente saía para visita. Os R2 ficavam com os pacientes mais complexos da semi-UTI e da sala vermelha, e os R1 ficavam com os pacientes ali da internação, que tem paciente de via oral, tem paciente de sonda, tem paciente de parenteral, tem paciente de tudo. Então, a gente passava essa visita, conversava ali rapidinho, porque é um volume enorme de pessoas, então você conversava, via o que ele come, o que não come, tem alergia, não tem, fazia a triagem, né, a NRS, que no pronto-socorro é uma ferramenta maravilhosa, porque, assim, é rápido de fazer e você tem que fazer rápido, então é uma casa, né? Então a gente triava todo mundo que chegava em 24 horas e os pacientes que apresentavam risco nutricional, e aí a gente dava mais atenção. Com certeza, né? São pacientes que precisam de mais atenção nutricional. Então, a gente já conseguia prescrever suplementação, a gente conseguia prescrever sonda nesse sentido, a gente conseguia sugerir, né, parenteral, no caso, que, na verdade, muitos médicos desconhecem, então o nutricionista está ali para dar um apoio, a gente sugeria parenteral. Então, eu tive realmente contato com 100% das áreas e possibilidades da nutrição dentro disso. E aí a gente retriava os pacientes com 7 dias, a gente fazia avaliação completa de pacientes em terapia nutricional alternativa, que é a sonda parenteral, fazia nos pacientes com muito risco nutricional. Se de repente eu triava um paciente que na semana passada não tinha risco e agora tinha, aí eu já sinalizava para a equipe, olha, tem risco, vamos fazer alguma coisa. E, além disso, a gente fazia papelada mesmo, né? Você faz... você tem que evoluir em prontuário tudo que você fez e evoluir de uma forma sucinta. Você tem que acompanhar exames dos pacientes, que não saem todo dia, mas saem. Então, a gente anotava exames do lado, depois de passar a visita, a gente saía olhando os exames dos pacientes mais críticos e fazia as adaptações na dieta conforme os exames sanguíneos, os sintomas e tudo mais. E, no mais, assim, 100% completa, uma rotina mesmo. Eu não acho que tinha nada que não podia ser feito no pronto-socorro em relação à nutrição. Lógico que aí a gente bate de frente com tá faltando tal dieta, só tem essa. Não tem... o paciente arrancou a sonda e agora vai esperar um pouco para passar, porque agora não tem enfermeiro disponível.
O paciente tem, sei lá, restrição hídrica, mas assim, não respeita, então o que eu vou fazer? Tudo isso tá dentro do pacote, sabe? Perfeito. Deu para ter uma visão assim muito boa de como é que funciona no pronto-socorro. Assim, achei incrível, foi sucinto, mas muito bem explicado. E aí, mais você falou também que passou por outros setores, não foi isso? Você também teve contato com o TI em si, não foi isso? Uhum. Pronto. Fala um pouquinho também sobre essa rotina nos outros setores que você passou, as outras experiências que você teve. Certo. Eu tive o estágio eletivo na clínica cirúrgica, e na clínica cirúrgica foi de um crescimento absurdo, assim, porque eu sempre me interessei muito eu queria até fazer a residência em gastro, né? Uhum. Acabei optando por urgência e trauma, mas aí vem os pacientes do SUS, por exemplo, o paciente recebeu um tiro, acontece muito, né? Facada, essas coisas. Então ele passa por uma cirurgia de emergência, tem que tirar a parte do intestino e tudo. E aí eles iam para a clínica cirúrgica. E aí tinha cirurgias eletivas, né? A colestectomia, tinha gastrectomia, pacientes oncológicos que precisavam retirar alguma parte do intestino por causa de tumores, pacientes com metástase peritoneal, e aí não tinha mais jeito, mas estava lá na clínica cirúrgica. Não tinha mais jeito assim, cirúrgico, né? E estava Uhum. na clínica cirúrgica. E aí a gente acompanhava esses pacientes, passava a visita todos os dias, acompanhava os sintomas pós-cirurgia. A gente fazia o trabalho de evolução da dieta conforme a cirurgia, que é realmente um momento muito crítico, né, para o paciente da grande cirurgia. Então, os que não iam para a UTI, eles eram direcionados para essa clínica específica e eram tratados pela nutrição. Então, a gente tinha que saber a hora certa de iniciar a dieta, de suspender a dieta, de fazer alterações na dieta, evoluir, ou indicar uma parenteral, sugerir sempre, né? O médico é que decide a parenteral, mas assim, a gente tinha essa propriedade na clínica, chegar e falar assim, olha, doutor fulano, paciente tal, ele não está correspondendo ao tratamento, ele não tolera bem a dieta, a gente acha que nos próximos dias ele vai precisar de um suporte a mais e tudo, e aí a gente tinha essa conversa e tinha a ajuda dos nossos colegas das outras profissões, o enfermeiro que explicava por que a parenteral não entrou, por que o acesso ficou ruim, né? Por que não deu certo de entrar, qual era o acesso específico para parenteral, como que era a instalação da parenteral, então é uma instalação estéreo. Então, tudo nessa residência multi, a gente acaba tendo contato. Então, na clínica cirúrgica eu tinha muito disso. E na UTI, eu passei, acho que 8 meses na UTI. Acredito que foi mais ou menos isso. Porque quando começou a pandemia, foi uma loucura, assim. Os residentes viraram profissionais da saúde 100% competentes, e aí a gente começou a assumir pacientes, porque era muita coisa. Lógico que o preceptor vinha, dava o apoio, mas era realmente aquela coisa de um volume tão grande de pacientes que já não tinha muito aquele, vamos aqui discutir, era todo mundo, vamos fazer, e é isso, e o que tem para fazer é isso, e todo mundo chorando, e muita gente morrendo, foi uma loucura. Mas assim, eu estava na UTI nesse período. E foi de grande crescimento também, assim, ver o paciente na UTI é um pouco chocante no início, é um novo choque, né, mas você acaba se acostumando e vendo o que você pode fazer para melhorar aquilo. Então, eu lembro do conselho de uma preceptora minha, que eu estava no pronto-socorro, eu vi um paciente muito fragilizado, doente, e eu não tinha como ajudar, porque o que ele precisava não tinha na rede, e era isso. E aí eu comecei a chorar, despenquei a chorar, não na frente do paciente, né? Despenquei a chorar na sala. E aí a preceptora veio para mim, ela falou assim: olha, sabe o que eu faço? Sempre que eu vejo isso e que eu me sinto triste, eu tento não ter dó, eu tento ter empatia e fazer o que eu puder para esse paciente ficar melhor. Então, aí isso eu levei para a vida. E aí, o que eu podia fazer, né? Será que num dia daquele eu podia dar a fruta favorita dele? Tudo bem, ele estava com dor, mas será que ele queria alguma coisa assim? Fazer o dia dele melhor? Isso mudou a minha vida por completo. E aí, na UTI, a gente tinha esse impacto dos pacientes muito mais graves, né? Muito mais risco de óbito.
passávamos a visita, checávamos os exames, prescrevíamos. No SUS é muito difícil ter um paciente de via oral na UTI, então geralmente são pacientes com sonda ou parenteral. Então, a sua prática clínica em terapia nutricional de via alternativa realmente passa a ser trabalhada nesse sentido. E aí a gente fazia avaliações muito mais aprofundadas. Tinha, nessa UTI que eu estava, aqui em Brasília, tinha ultrassom para a gente fazer avaliação de quadríceps, né? Para ver a espessura do músculo e tudo. Então, a gente teve acesso a algumas tecnologias que eu sei que não é realidade em todos os outros hospitais, e era no hospital público de Brasília, então uma preceptora extremamente maravilhosa. E aí eu acabei aprendendo muito mais ainda. Massa, perfeito. E além disso, teve algum outro setor, mas foram esses mesmo? Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que... sim, teve. No ano que eu entrei, eles colocaram eles estabeleceram, na verdade, uma nova regrinha, assim, que os residentes, independente da área de concentração que escolhessem, teriam que passar pela atenção básica. Porque a gente sabe que a atenção básica é um pouco deficitária, né? Não é uma área que geralmente brilha os olhos das pessoas e tudo. Mas é uma área tão importante que realmente precisa de atenção. E aí a gente acabou fazendo um estágio obrigatório na atenção básica. Então, eu passei por uma UBS, e aí eu tive contato com o NRAD, tive contato com a equipe, com o NASF, né, com a equipe multi de atendimento da UBS, então tive físio, que eu nem sabia que existia, realmente é importante você ter esse contato. Então, tem físio, tem fono, tem terapia ocupacional, o enfermeiro está lá na UBS, e o impacto do trabalho desses profissionais, dos nutricionistas, né, na saúde primária, para que você não venha precisar da saúde de nível, né, mais elevado. Então, eu tive contato com palestras, grupos de fumantes, grupos de diabetes, você acaba dando palestras de educação nutricional nesse sentido. Você tem uma gratidão tão grande das pessoas que você atende, na verdade, você está fazendo seu trabalho, você está sendo pago para isso, e as pessoas te trazem presentes, assim, os presentes mais maravilhosos, assim, feijãozinho orgânico, banana, manga do quintal. Então, assim, é outra experiência, é outro mundo, e é tão rico quanto, né? Eu acho que não vale a pena a gente ter esse olhar mesquinho de dizer que a nossa área é melhor que a dos outros. Assim, eu acho que tudo é muito essencial. Com certeza. E essa experiência na atenção básica que muitas residências costumam trazer é muito importante, né? Porque a gente consegue ter essa visão, né? Ver a visão do hospital, ver a visão da atenção básica, e isso é muito legal para o nosso atendimento como um todo, né? Isso, Achei com incrível. certeza. Eu saí da residência e me senti pronta, estou pronta. Lógico que faltava Sim. melhorar muita coisa, mas eu me senti pronta para qualquer lugar que me colocassem, entende? Sim, exatamente. E Mai, agora sim, me conta, além da experiência prática, né, dessa prática, dessa rotina, de forma geral, vocês tinham alguma outra vivência, assim, com os residentes, alguma discussão em grupo, alguma atividade em grupo, algo nesse sentido? Nós tínhamos os eixos em si, mas dependendo do cenário, nós tínhamos discussões semanais de casos. Então, a gente escolhia um tema, síndrome de Fournier, essa semana é síndrome de Fournier. Então, os preceptores falavam um tema, a gente tinha o paciente escolhido, e em determinado dia, porque não dá para você fazer isso sempre, porque realmente o trabalho está acontecendo ali, você precisa cuidar dos seus pacientes e tudo, mas a gente parava uma vez por semana e sentava a roda de residentes multi mesmo, porque aí, além de você ter o contato multi com as outras profissões, você tem contato com outros residentes de outras áreas, da nutrição. Então, a gente sentava o residente de UTI, o residente de urgência e trauma, o residente de saúde do adulto e idoso, e a gente discutia nos hospitais como ajudar aquele paciente. Então, cada um vinha com a sua visão, a preceptora trazia a parte científica pesada, né? Assim, é isso, e aí cada um colaborava com a sua visão e como achava que podia ajudar aquele paciente.
Então, era muito enriquecedor, e isso foi uma atitude à parte, sabe? Não era uma coisa obrigatória da residência, não era uma programação que existia dentro do cronograma certinho, mas era uma opção que as nossas preceptoras, por serem maravilhosas, eu puxo muito saco, né, gente? Mas era mesmo. Então, a gente fazia isso semanalmente. Fizemos enquanto conseguimos, quando começou a residência. A residência não, desculpa, a pandemia ficou realmente inviável, assim, de reunir grupos para estudar, então a gente fazia tudo online. Mas ainda fazíamos. Então, tem esse pezinho na pesquisa também, além de discutir casos clínicos, você acaba caminhando para a pesquisa, porque você tem que mostrar um TCC no final, então você faz um projeto de trabalho de conclusão de curso, você faz coleta de dados, você escreve os resultados, você apresenta esses resultados no final da residência. Se for sobre uma coisa que você estabeleceu, que você instalou, tipo, resultado de pacientes após tratamento tal, olha só o que você trouxe para o SUS, né? O que você trouxe para a residência, porque você tem que trazer uma coisa de volta. Estão te oferecendo tantas coisas, você tem que oferecer uma coisa de volta. Então, até o meu trabalho foi especificamente sobre síndrome da realimentação nos pacientes desnutridos nos pronto-socorros, né? O paciente chega super desnutrido, e aí não tem dosagem de nada, de fósforo, de potássio, porque não tem reagente, e aí do nada o paciente faz uma hipofosfatemia, tem lá os sintomas cardiovasculares, neurológicos, e acaba até parando, assim. Acontece e ninguém nem sabe, porque as pessoas desconhecem, né? Os médicos, às vezes, eles não estão tão ligados nisso, estão mais ligados no problema que trouxe o paciente, não no que vai. E aí eu estava lá com minhas colegas de residência, minha preceptora, e a gente fez um trabalho muito forte, assim, a gente distribuía panfleto, o que é síndrome para os médicos, né? O que é síndrome da realimentação? A gente se baseou num projeto de outro hospital e distribuiu como tratar a síndrome da realimentação. Então, era um folhetinho bem pequenininho que falava qual reposição tem que fazer, por que tem que fazer e qual exame tem que dosar. Que a gente não conseguia fazer, o médico conseguia. E aí a gente fez esse trabalho, no final das contas, a gente levantou um pouco dos casos e a gente viu que não são poucos. Então, despertou aí um pouco essa questão da assistência para essa área. Então, realmente você devolver um pouco do que você aprendeu, né? E, mais uma vez, é uma coisa gratificante, assim, no final das contas, você fica muito satisfeito com o seu trabalho. Que massa. E, Mai, aproveitando esse gancho, assim, eu queria te perguntar, porque você falou uma coisa uma experiência, né, super interessante. Eu queria que você compartilhasse, assim, uma experiência que você considera, assim, que foi uma das principais experiências que você viveu dentro da residência, né, alguma situação dentro da urgência e trauma que você vai, assim, levar para a vida, que foi algo específico da tua residência que você achou incrível. Olha, algumas situações competem, mas assim, eu acho que tem duas principais. A primeira é essa questão porque você estuda a síndrome da realimentação. Você estuda. Ok, é hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia. Bom, é isso que eu vou marcar no concurso, né? Só que quando você olha acontecendo, parece tão assim, nossa, realmente tá aqui. E a nutrição pode ajudar nisso. Então, ver alguns pacientes desenvolvendo síndrome da realimentação e sendo tratados me fez ficar maravilhada. Mas uma outra situação é de um paciente que ele era atleta, musculosíssimo, assim, e ele pegou Covid, foi para UTI e tudo, e eu vi ele definhar, assim, realmente ficou muito emagrecido, perdeu horrores de peso. E aí, quando ele estava na pior fase, eu falei, nossa, não vai ter jeito. Meu Deus, não vai ter jeito. E aí, a minha preceptora falou, vai ter jeito. E a gente conseguiu, assim, lógico, com o trabalho de todo mundo, trabalho em equipe, a gente conseguiu que esse paciente voltasse assim, até a vida normal dele. Hoje, a gente acompanha ele nas redes sociais, é como se você tivesse criado um filho, sabe?
Até me emociono falando disso, mas assim, eu vi ele na pior fase, eu vi ele melhorar e eu fiz parte disso, entende? E aí hoje eu vejo ele na vida, ele nem sabe que eu existo, porque eu acompanho ele de longe. Então isso é muito, muito sensível. Então eu acompanho ele de longe, ele não sabe que eu existo, mas eu sei o que eu fiz e por que eu fiz, e isso foi um propósito na minha vida, entende? Então, isso me levou muito mais longe. Então, com certeza, essa situação marcou a minha vida. E ele está hoje lutando, fazendo o esporte dele lá maravilhosamente bem. Nossa, até eu fiquei emocionada. Assim, é muito legal quando você vive essas experiências, né? E compartilhar isso é algo que acende mais o nosso desejo de atuar na profissão, né? Eu gosto de fazer essa pergunta porque você consegue ver, assim, de fato, o quanto a nossa profissão é importante. Quem está aí assistindo, né, consegue ver mais um exemplo do quanto a nossa profissão é importante e do quanto fazer residência traz para a gente experiências riquíssimas, né? Por isso que eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Nossa, e você... Eu me arrepiei toda. Ai, meu Deus. É isso. Perfeito. Mai, agora sim, deixa eu te perguntar sobre dificuldade. O que você encarou assim como dificuldades na residência de urgência e trauma, que você conseguiu encarar, né, lidar com isso, mas que você encarou assim como dificuldade? A dificuldade, ela está presente, acho que em todas as áreas, né? Mas, assim, na urgência e trauma é muito do que eu já até explanei um pouco, essa questão de... O pronto-socorro, ele definitivamente não é um local para internação de paciente. Então, ele não vai ter a maca correta, ele não vai ter a quantidade suficiente de equipe, ele não vai ter os aparelhos necessários, né? Por exemplo, na semi-UTI não tinha hemodiálise. O paciente estava ali aguardando uma vaga de UTI, precisando de hemodiálise. Então, não tinha. O que a gente ia fazer? A gente adaptava a nutrição do jeito que dava ali, né? Tentando contornar ao máximo a situação. Mas você via a dificuldade. Então, essa questão de não ter a estrutura foi uma das coisas que mais me pegaram assim durante a residência, a estrutura. E aí hoje eu faço parte de um hospital realmente de alto nível tecnológico, então eu vejo o quanto realmente não tem estrutura para os pacientes carentes, né, que necessitam de ajuda. E outra dificuldade é realmente você meio que quebrar esse gelo entre a equipe médica e a equipe multiprofissional de nutrição, é você mostrar para as pessoas que elas podem acreditar no seu trabalho. Então, isso é um desafio, dá um trabalhinho, mas assim, é aquela história, né? Se tem nutricionista que não acredita no potencial da nutrição, quem dirá outros profissionais. Então, eu acho que a gente primeiro tem que acreditar na gente e aí a gente conseguir mostrar o que somos capazes de fazer, né? Perfeito. E, mas assim, tu contou sobre tanta coisa, falou tanta coisa legal, que eu tô assim maravilhada e tá super completo. E para finalizar, assim, eu queria que tu dissesse assim, o que é que tu diria para a galera que está assistindo, algum conselho, né? Algo que tu achasse importante para quem quer fazer essa residência, né? Ou para quem quer entrar na residência de forma geral. Eu acho que tem que pontuar algumas coisas, né? Eu acho que primeiro você tem que... Eu sei que é difícil decidir coisas quando você não conhece muito o mundo que está por vir, mas eu acho que você tem que focar no que você quer. Eu sei que nem sempre dá, porque tem gente que não tem tempo de estudar o dia inteiro, tem gente que não tem como não trabalhar, né, e tudo, e acaba sugando você um pouco, mas foque e não desista, porque, eu passei na primeira prova que eu fiz, mas amigos meus passaram na segunda, passaram na terceira, e são tão felizes quanto e realizados quanto. Então, acho que é não desistir, focar. Qual é a residência que você quer? É essa? Então, foca. Se você nem sabe a área ainda, foca na banca. Qual é a banca que faz a minha residência? A residência que eu quero, então eu vou nela. E não desanimem, gente, porque realmente você se torna um profissional completo. É gritante assim, a diferença
de um profissional que passou pela residência e um profissional que não passou. E eu não estou falando de capacidade, estou falando realmente de riqueza de experiência, né? Não estou falando de capacidade de fazer o serviço corretamente, mas dessa riqueza, dessa carga que você traz, carga profissional, carga pessoal, espiritual, você, assim, em todos os sentidos. E você vai levando pedacinhos das pessoas com você, e isso é maravilhoso. Então, eu acho que não desistam, fiquem firmes e estudem, né? Porque isso vai te ajudar não só a passar para a residência, mas vai te ajudar na residência e vai te ajudar no futuro que está por vir, né? Perfeito. Mayângela, muitíssimo obrigada pela tua presença. Você enriqueceu demais aqui o podcast. Vai ficar guardadinho aqui para todo mundo que for assistir, assim, ficar um pouco mais rico, né, em relação a isso. Tenho certeza que vai agregar demais para quem está querendo fazer essa residência. Vai ser muito importante. Informações que não dá para achar em lugar nenhum, né, que você só tem realmente conversando com alguém que passou por essa experiência. Então, realmente foi incrível. Muito obrigada. E para a galera que está assistindo aí, tem esse episódio, tem vários outros episódios para vocês assistirem de residências diferentes, né? Para vocês irem conhecendo todas as áreas da nutrição. Então, Mai, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Rick. Muito obrigada. Sempre bom falar de nutrição. Perfeito. Beijo, gente. Tchau.